Vamos falar sobre a Revolução Russa? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu vim fazer a atualização do projeto Guerras e Conflitos do século XX. Um século repleto de guerras, um século que faz a gente lembrar o tempo todo que a gente faz muita... Isso que vocês pensaram, com M. Um século que nos ensinou e ainda nos ensina que a gente não sabe viver da melhor maneira que a gente poderia. Porque a gente está sempre nesses conflitos, nessas disputas que resultam no aniquilamento do outro. Então eu já fiz vídeos falando da Primeira Guerra Mundial, e é claro que eu vou fazer outros, porque se em cada vídeo eu apresento 3 sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, até mesmo sobre a Revolução Russa, há bastante coisa escrita. Eu comento não só literatura, livro de modo geral, que aborda o assunto direta ou indiretamente. E acho que o último que eu fiz dessa série foi sobre a Segunda Guerra Mundial e não tinha nenhuma referência direta sobre a Segunda Guerra, acho que nos 3 exemplos que eu mostrei. Mas são livros que só existiram por conta da guerra. E, de certa forma, a guerra aparece ali, os impactos da guerra aparecem. A mesma coisa acontece aqui em um dos livros que eu vou mostrar. Confesso que gostaria muito de ter feito um vídeo sobre a Revolução Russa em 2017, ano em que a Revolução foi lembrada. Eu ia falar comemorada, mas não sei se pode comemorar a Revolução. Mas foi um ano em que a Revolução Russa completou 100 anos. Mas eu não tive a oportunidade de fazer, mas sempre é bom conversar sobre esses conflitos todos que impactam o mundo, então nunca é tarde. O primeiro que eu quero mostrar é 10 dias que abalaram o mundo. Este livro aqui não é literatura, na verdade é uma edição bem interessante, tem prefácio de Lenin até, porque este cara, o John Reed, ele é um americano jornalista que fazia cobertura de guerras. Essa guerra aqui, ele acompanhou não só essa, eu acho que a Revolução Mexicana também, ele tem livro sobre a Revolução Mexicana. Ele acompanhou e ele ia fazendo anotações. Então assim, ele participou, né, como espectador de manifestações, ele foi em comícios, quando Lenin, Trotsky falavam em público. Ele estava ali, naquele momento, aquele momento de tomada de poder mesmo pelos bolcheviques, aquele momento em que era preciso consolidar, organizar, sistematizar e impor respeito. Os bolcheviques fizeram lá a tomada do poder, mas daí até ser reconhecido como tal, leva um tempo. Então é este período aqui, esses 10 dias, que ele vai acompanhando como as coisas vão se organizando ou se desorganizando. Então a gente tem um relato aqui de uma testemunha ocular, ele estava lá nos eventos acompanhando tudo, o que Lenin disse naquele momento, e Trotsky, a fala de Trotsky e tal, vai fechar a imprensa, não vai, decisão de Lenin por fechar a imprensa, aquelas coisas todas que a gente depois fica sabendo, né, que a gente hoje sabe no que resultou, mas era um momento aqui que ele registrou de consolidação do poder da esquerda. Então é um livro muito bom, reconhecido por Lenin, é uma das melhores fontes reconhecidas sobre a Revolução Russa. Por quê? Porque foi escrito por uma pessoa testemunha ocular, uma pessoa que poderia até ser comunista, mas ainda ser um estrangeiro. Então um olhar exterior de uma pessoa ali naquele momento de revolução, sem ser afetado diretamente por ela, né? Porque ele não era russo. Muito legal, é muito técnico, aquele acompanhamento assim, ponto a ponto. Quem gosta de política vai gostar. Quem é de esquerda, com certeza tem que ler. Uma coisa interessante sobre esse autor, é claro, os americanos não queriam publicar. Ele está enterrado no Kremlin, para vocês terem ideia, porque ele foi muito incensado pelos russos, mas não pelos americanos, por razões óbvias. Um outro livro é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. E este também, eu falei que tinha um livro aqui que não era diretamente sobre a Revolução Russa. Na verdade são 2 livros, esse e o próximo que eu vou mostrar. Aqui é um romance que parece não ficção, porque se baseia em muitos fatos reais mesmo. Você fica até em dúvida, você começa a ler sabendo que é ficção, você termina de ler ainda com essa impressão mesmo, o autor falando que
Sim, é ficção, mas aqui tem muitos elementos da realidade. Então tem a figura do próprio Trotsky aqui e tudo mais. Aqui é sobre o assassinato do Trotsky, todo o planejamento do assassinato dele no México. Então a gente tem aqui o assassino como personagem principal. E aqui são 3 histórias que se entrecruzam e são bem interessantes. A gente vê o porquê que o assassino matou e os desdobramentos que também são reais, né? Muita coisa aqui são baseadas em fatos reais. Os personagens são reais, mas não foi escrito por nenhum dos envolvidos no conflito, no assassinato. Eu já fui na cidade do México, visitei esta casa em que o Trotsky foi assassinado e lá eu fiz visita guiada, me contaram a mesma história que eu li aqui e tal. Mas aqui a gente tem o antes, como surgiu todo o histórico do assassino, há um pouco da vida pregressa do Trotsky, já havia acontecido a Revolução, e como ele vai sendo exilado, e o assassinato e o pós-assassinato de Trotsky. Eu fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Lá eu comento em detalhes esta obra aqui que eu achei muito boa. E o outro livro é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É sobre a Revolução Russa? Não, mas aqui tem impactos da Revolução Russa. Aqui a gente tem uma fábula. O autor escreveu durante o regime de Stalin. E ele monta uma alegoria. Então, quem são os bichos? Aqui quase não há humanos, né? Aqui os humanos são expulsos e tal. Aqui a gente tem porcos dominando. Os porcos tomam o poder. Em princípio, se dizem todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Vocês conhecem bem essa frase? Essa frase vem deste livro, vem desta obra. Então, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então, os porcos líderes acabam submetendo, subjugando os outros da mesma forma que os humanos haviam subjugado. Então, não há igualdade, menos ainda equidade. Então, há um abuso de poder, a tomada de poder sobre a cabeça, e os porcos começam a cometer atrocidades. Claro que é uma crítica do autor ao regime stalinista, uma crítica ao comunismo instalado lá na União Soviética. O que eu achei curioso, porque é que eles têm um mentor por detrás que fez com que eles tomassem as decisões, fizessem a revolução. É claro, é uma representação clara de Marx. Então aqui a gente tem um porco que é banido. Claro, uma representação de Trotsky. E aqui a gente tem o porco que toma conta lá, né, da fazenda inteira de maneira totalitária e autoritária, que é a figura do Stalin. Mas eu senti falta da figura do Lenin aqui, né? Não percebi aqui a representação de Lenin. Mas é uma história fantástica que merece ser lida e relida. Eu acho que eu preciso relê-la. Já tem uns 3 anos que eu li, ou mais, 3 ou 4 anos, e eu acho que está na hora de reler. É sobre a Revolução Russa? É, mas sobre os desdobramentos da Revolução Russa, o que veio depois. Essa história aqui, a mesma coisa. Aqui é o assassinato de Trotsky, aqui ele só aparece banido, né, o porco banido. E aqui o Trotsky está na ativa, ele e o Lenin estão começando a botar ordem, né, o que eles chamavam de ordem, naquela confusão toda, naquela insegurança toda causada pela revolução. Qualquer revolução só traz instabilidade, seja de direita, seja de esquerda. As revoluções trazem muita instabilidade, as pessoas ficam inseguras. Então é aquele momento ali de tentar vender a ideia, de convencer e consolidar o poder. Me digam o que vocês conhecem mais sobre a Revolução Russa em termos de literatura, ficção ou não ficção. Eu ainda tenho Doutor Zhivago, acho que eu tenho mais coisa aí para ler, que dá até para fazer mais um vídeo, e eu gostaria que vocês me sugerissem para eu aumentar ali a minha relação, minha lista. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, do Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.